Ora, boas Midori, espero que estejam a gostar. Como podem ver, eu não estou aqui sozinho e eu gostava que as pessoas estivessem aqui comigo, muito fixe, se apresentassem. Se faz favor. Eu sou a Ana Vieira, olá a todos. Sou o Mário Bomba. Eu sou o Rui Quintas, bom dia. Como podem ver, temos aqui dobradores, 3 grandes e... Só o Mário, não peço a corrigir que eu fico nervoso. São grandes dobradores. Eu gostava, como sabem, isto é as perguntas e respostas e eu queria perguntar-vos aos primeiros, cada um, para as pessoas saberem, e quem não sabe, que papéis vocês fizeram em desenhos animados, animes e por aí fora. Estou eu com o microfone, né? Por isso, pode ser. Mais uma vez, bom dia. Papéis que tínhamos feito, que me recorde com alguma proeminência, os Pokémon. Pokémons, não Pokémon. Os que é dos Pokémons? Fiz cerca de 500 e tal, 600 episódios, não sei bem. Só não fiz os primeiros 180, depois o elenco foi feito. Fazia o Brock e o James e penso que era e o Dr. Oak, sim, e o narrador. Então como é que eram as vozes? O narrador é isto que estás a ouvir. Sim. O Dr. Oak era mais ou menos a mesma coisa, só com talvez a voz um pouco mais acintilada. O Brock era uma coisinha feita aqui e além do Brock era o James, que era assim um bocadinho. São 10 para 10. O Team Rocket vai partir outra vez! E outro pelo qual também tenho muita simpatia, que era o nosso amigo Carlos Bombeiros dos Transformers. Ai. Atenção! Não sabias? Não, essa parte eu não sabia. Eu agora estou literalmente a virar uma menina. Porque eu sou fanboy hardcore de Transformers. Fiz durante também alguns anos o protagonista. Então fez o Optimus Prime. O Optimus Prime. Na série Cybertron, se não me engano. Eu fiz umas 4 ou 5 séries dos Transformers. Transforma-se, transformar e rua! 4. Pronto, já não aguento mais. E destes mais ou menos, estes dois chegam. Pronto. Vou passar a ser o Capitão América a partir da... Sério? Sim. Antes de passarmos ao Mário Bomba, quero só perguntar-lhe uma cena muito pessoal. Eu posso levá-lo para casa? Para metê-lo na prateleira, se faz favor. Eu ia-te responder que sim, mas como trataste-me por você... Porra! Podes. Espera aí, conversa. Então vamos passar ao Mário. Olá, Mário. Bom, boa tarde, o meu nome é Mário Bomba e eu trabalho nisto há um bocadinho menos anos do que o Rui Quintas. O Rui Quintas é substancialmente mais velho do que eu. Portanto, tenho um bocadinho menos coisas do meu palmarés, mas fiz coisas que me deram muito prazer, como Naruto, já há menos tempo. Animes, coisas que vocês possam gostar. Gostei muito de fazer uma coisa há uns anos atrás chamada Fushigi Yugi. levem-me. Eu compreendo o sentimento agora com o Optimus Prime. Portanto, tu vais com o Crana. Eu vou com ela, está bem? Calha-me sempre a ginja. E uma das personagens que mais carinho, quem mais carinho tenho, que fiz 100 e tal episódios, chamava-se Yu-Gi-Oh! Mais recentemente tenho estado a trabalhar mais para a Nickelodeon e algumas coisas para o Panda. E vocês devem saber, sou aquele totó que diz já a seguir no canal Panda, veja, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, e aconteceram umas coisas engraçadas por causa disso, que era, eu vou trabalhar num sítio qualquer, uma coisa de imagem, porque
90% das vezes, pelo menos em Portugal, os voice actors também são atores de imagem. Porque vocês às vezes não associam a voz à cara, porque estão habituados só a ouvir-nos. E acontece muitas vezes aquelas brincadeiras de chegar a um sítio para filmar qualquer coisa, para gravar qualquer coisa, ninguém liga, tudo bem, está ali um rapaz, sim senhor, abrimos a boca e fica tudo assim. Ou apontam e dizes, tu és o Sly! Tu és o Sly Cooper, tu! E eu tenho que confirmar, sim, sou o Sly Cooper, é verdade. Também fiz o Sly, gosto muito do Sly. Mas só uma coisa para te avisar. Quem é que joga Sly? Quem é que joga Sly? Acabei o Let's Play ontem. Foi? Vai para o ar perto para o começo do ano. Espetáculo. Depois eu mando-te o link. Mandas-me o Está muito bom. Está combinado, combinadíssimo. Mais coisas. Ajudem-me, sabem porquê? Porque reparem, quer o Rui Quintas, quer eu, quer a Ana Vieira, temos pelo menos, entre nós todos, temos pelo menos entre 15 a 20 anos de trabalho e de carreira. Portanto, ele deve ter uns 20, ela deve ter um pai uns 18 ou 19, eu tenho 15. Vai fazer 15. Portanto, ajudem-nos. Vocês que estão do outro lado e que veem, digam-nos, tu fizeste aquilo, não sei o quê, e a gente lembra-se, pois foi. Ajudem-nos. Fizeste One Piece. One Piece, obrigado, obviamente. One Piece, claro, obviamente. Exatamente. Vocês qualquer dia vão lá, fazem isso, eles percebem que vocês fazem isso e começam a gravar vocês a vez de nós. Porque vocês começam-nos a imitar e tu percebes que fazem exatamente o mesmo que eu faço. E qualquer dia, olha, nós queremos antes aquele, que é mais novo, tem mais cabelo. Mas há uma dúvida que eu tenho, não sei se muitos têm, queria perguntar. Tu dizes que fizeste, não sei se isto, foi uma coisa que sempre me veio à cabeça. Sim. Disseste fizer a voz do canal Panda. Sim. Eu sempre pensei que isso foi o Kimbé. E foi durante alguns anos. Porque eu lembro sempre, Medemar, aquilo é que eu sou parvo! Pronto. Como ele faz bem. Como ele sabe. Não, Panda! Ele também pode receber, tu também podes receber a conta da MediaMarkt. Eu vou já avisá-lo. Não, eu não quero conta, só quero uma PS4. Ok. Não, é verdade, o Kimbé fez durante alguns anos, depois foi, durante pouca gente sabe isto, mas durante pouco tempo foi alternado entre mim e ele, eu substituí-o. Depois o Kimbé deixou de fazer e durante muito pouco tempo foi feito por um senhor chamado Tiago Retre. E depois foi feito por mim, desde 2006 para aí até agora. Portanto, eu agora tenho a conta do monopólio do Panda. E vou já passar a uma colega nossa, uma pessoa que eu estimo imenso e que tem um grande palmarés, que chama-se Ana Vieira. Uma salva de palmas para a Lembrar-me de coisas que eu fiz. É o que o Mário estava a dizer. Ajudem, o que é que vocês gostam que a Ana Vieira fez? Eu fiz a Lúcia no Mermaid Melody. E muito giro, gostei muito. Gostava que viesse mais temporadas. Fiz a Do Re Mi com a Bárbara Lourenço. Eu era a Sofia, que falava assim um bocadinho, porque ela era de uma zona muito fora. E fiz o Naruto. Pois. Fez a voz do Naruto? Fez a mesma voz do Naruto ou não? Não. A morena. A Bárbara era a loira e eu era a morena. Eu não vejo Naruto, quem é que é a morena? Ten. A Ana está com dificuldade por vezes em séries como Naruto, que são praticamente bíblias, as histórias, as famílias, os clãs. Chegamos a ter duas atrizes para fazer as No caso faces do Naruto foi isso, foi. Nós éramos poucas atrizes, é uma coisa muito chata. Sim, e eu fazia tantas, desde pequeninas, bebés, até às velhotas e não sei o quê, torna-se muito complicado. E às vezes há poucos atores e atrizes para fazer as séries. E pronto. Fiz também a Princesa e o Sapo para a Disney, mas uma data de coisa não estou a tentar lembrar. E depois também fazia aquela voz assim, para muitos miúdos e rapazinhos assim mais coisas, varia, portanto eu não me lembro bem, mas pronto, era assim. Beyblade eu substituí a Sandra de Castro. Olha, e por 17 episódios só. Diz. Tens ali uma pergunta depois. Diz, podes falar. O carga d'água é que, quando traduzem os ataques, fazem o maior erro de todos. Tipo, por exemplo, o espiral de chakra para o Rasengan.
ao Shidori e o Pássaro, não passam essa asneira, por favor. É um erro para os fãs. Explica. Qual é a cena? Eu sei o que é que ele está a referir. A situação é que há muitos ataques, como querem chamar, nas animações que os nomes são traduzidos à letra para português. E o que o rapaz está a perguntar é basicamente porquê e que não deveriam fazer, etc, etc. Às vezes está fora das nossas mãos. Às vezes são exigências da própria tradução e do próprio estúdio. Ou do próprio canal. Ou do próprio cliente, neste caso. Por exemplo, se for RTP, a RTP muitas vezes pede para traduzir tudo para português. Tem essa política. Vocês estão habituados a verem a versão original depois da nossa e às vezes notam algumas diferenças. Nós percebemos isso. Eu no Yu-Gi-Oh, por exemplo, eu tive que lutar um bocadinho para conseguir que não alterassem nomes de cartas, por exemplo, que não mudassem nomes para cartas para português, Blue Eyes White Dragon não se chamar o dragão, o dragão branco dos olhos azuis e por aí fora. Mas digo-te agora que as cartas agora estão todas em português. As cartas agora estão todas em português. Todas. Sério? Dragão branco diz olhos azuis, está Pronto, vendo? isso é a questão, é a cena do brasileiro, não é a cena do brasileiro. Mas isso também tem a ver com as crianças, não é? Os miúdos mais pequenos. Então, muitas vezes o cliente acha que nós devemos fazer as coisas em português por causa dos miúdos mais pequeninos. E esquece um bocadinho que há outras pessoas, jovens, como vocês, que preferem o original. A Ana está a levantar uma questão, ou, aliás, a Ana levantou uma questão que responde um pouco àquilo que tu estavas a dizer e como o Mário falava, não está mesmo nas nossas mãos. Muitas vezes o cliente tem alguém que é responsável por isto e depois acontece o que o Mário estava a dizer. Estamos nós do outro lado, no estúdio, a batermos no momento que vamos gravar, isto não deve ser assim, não deve ser assim. Como tudo o que hoje é apanágio, estas coisas acabam por ser feitas um pouco sob pressão. Isto é, o ator eu entro no estúdio para gravar, pode acontecer o que acontece em alguma parte das vezes, que é mau, não há um diretor de dobragem para defender, e só pode defender até certo ponto, não há diretor de dobragem e o ator está sozinho com o produto, tens uma hora para fazer 5 episódios, tens 5 episódios, levantas uma questão que em 3 minutos tem que ser resolvida. Isto parte tudo. E acaba sempre por terminar como ele está. Isto parte tudo de um erro só, que é o erro de deficiência de determinação de target. Ou seja, uma série qualquer, que é obviamente para a vossa faixa etária. Portanto, vocês gostam de ver assim, com os nomes originais, não é? Só que depois interpretam como sendo para outra faixa etária. E há coisas muito mais graves. Nós já chegamos a começar a dobrar séries com conteúdo fortemente sexual e para passar no horário da manhã de canais generalistas. E só quando eles percebem que aquilo tem sutiãs e cuecas que nunca mais acabam, é que eles se mancam, e que mudam isso. E pedem para suavizar o texto. E pedem para suavizar o texto, contém grandes planos de miúdos a tirarem-se às maminhas das professoras e coisas assim desse tipo. Lembram-me que isso aconteceu? Não posso dizer maminha? Quem é que ensina quem agora? O meu filho não me deixa dizer maminhas, não posso dizer. Pois não? O que é que eu tenho que dizer em vez de maminhas? Portanto, sempre que temos um rapaz a tirar-se uma enfermeira, a gente basicamente tinha que mudar o texto, tínhamos que mexer ali no texto. É claro que, eu não sei se vocês sabem, mas muitas séries são adquiridas em feiras de audiovisual e são compradas por atacado para preencher grelha de animação. Às vezes os canais... Pessoal aí atrás, estão a ouvir também? Buenas! Como é que é? Bom, muitas vezes as séries são compradas por atacado em feiras de audiovisual. Isso significa que às vezes não se sabe bem o que é. Por exemplo, uma série como foi o Naruto, que foi comprada e foi encomendada para ser dobrada, vá lá que levou um elenco que conhecia o que estava a fazer, com uma boa direção, até houve mais do que um diretor, mas boas direções, que souberam mexer mais ou menos naquilo, com alguns problemas, claro, que tivemos, nomeadamente, quantas personagens vocês acham, ou que vocês concebem que há em todas as temporadas do Naruto? Mais ou menos. Mais ou menos, digam, mais ou menos. 300, 400, 500. Éramos 6 atores. 6.
3 atrizes e 3 homens fixos. Acho que havia um que entrava ou que entrou depois mais tarde. Não, foi 4 atores e 2 atrizes. Pronto, 4-2. Chegou a um ponto a haver 2 mulheres para fazerem as vozes femininas todas e de algumas crianças. Uma delas era a Ana Vieira. E a outra era a Bárbara Lourenço. Portanto, e aconteceu exatamente o mesmo no One Piece. No One Piece, que são episódios, muito mais personagens, chegamos a ser 6, 8 atores a fazer isso. Não, eu tenho só, não sei se só uma brincadeira que quero fazer aqui. Que é o Rui. Oh Rui, como é que era com o Ótimo Esperanto que eu não percebi? Como é que isso funcionava? Como é que era? Tu estás aí à tarefa com robôs e depois vocês explodem? Calma, pera. Queres que eu exploda agora? Acho que não ia ser muito bonito. Não é assim. Não é assim, tipo, uma pessoa que se quiser explodir, eu não vou contra isso, mas tipo... Transformers! Transformar e rolar! Ele faz isto todas as noites, você é que não o sabe. Espera aí, ó. Epá, já me partiu a coisa! Alguém que segura aqui na coisa dele. Ok, tenho só que... Eu não quis já problema. É que isto andar com as coisas dos outros é um bocado chato, não é? Está aqui o Maurício. Eu que tenho outra pergunta aqui para o Mário. Mário, larga o Facebook! Não é Facebook, não é Facebook. Fantástico. Ok, é assim. Eu tenho uma pergunta que eu queria mesmo perguntar. Eu já perguntei-te isto, mas acho que há pessoas que podem querer saber. Pergunta-me. Quem é que aqui tem uma PS3? Ok, pronto, quase ninguém. Não. Quem é que aqui já jogou o Sly 4 até ao fim? Pouca gente, mas eu vou fazer uma pergunta. No Sly 4... É logo quem vais perguntar, porque eu nunca joguei Sly. Eu gravei, mas eu nunca joguei. Calma. Crana, sem spoilers, ok? Ok. No Sly 4, no final, o Sly... O 4 é o Thieves of Time. On Time. Thieves of Time. Pronto. No final do Sly, o Sly tipo, desaparece. Já bem, spoiler, já está à espera disto. O Sly desaparece, mas depois tipo, se bloquearem tipo, o vídeo secreto, vê-se que o Sly está tipo, estou vivo afinal. Pronto. Sim. Pergunta: Sly 5, já ouviu falar de alguma coisa? Posso-vos dizer de antemão que Sly 5... Não sei nada sobre ele, não faço a mínima ideia. E nós somos obrigados a manter segredo. Sou. Tu és o meu interesse Sim. romântico, pois é. Assinamos um contrato de Carmelita? cada jogo que não podemos revelar nada, senão vamos presos. Ou seja, basicamente, mesmo que eu soubesse, ou que ela soubesse alguma coisa de Sly 5, não sabemos. Mas mesmo que soubéssemos, não podíamos dizer porque temos assinados contratos de confidencialidade sobre história, sobre guião, sobre saídas, sobre datas, sobre tudo. Pronto. Mas seja como for... E corremos o risco de depois irem lá à casa buscar os 5 tostões. Exatamente. Nós ganhamos os 10,5€. Os 10,5€. Mas eu não tinha lembrado, ela é a Carmelita. Tu és a mulher polícia que anda atrás de mim, mas Carmelita Montoya apaixonadíssima Fox. por mim. Carmelita Montoya Fox. A voz da Carmelita, como é que é? É normal? É normal? Com um pouquinho de sotaque. Querem fazer um diálogo? Querem fazer um diálogo? de sotaque, Oh, Mário, querem fazer um diálogo entre os dois? Ai, pá. Pode ser. Carmelita, preferes prender-me na cadeia ou prender-me... Sly, não fales comigo. Porquê? Por que não? Estou zangada contigo. Estás zangada comigo Cala-te. porquê? Só porque eu roubei joias? Sempre a mesma coisa, sempre no mesmo. Não sou nada. Prometes-me coisas e depois E não cumpro. É da idade. foges. Dizes que me amas e depois foges. Mas eu amo-te. Eu pergunto, queres prender-me na cadeia ou Não. queres prender-me às grades da cama? Joga aqui, não lembro nada disso. Mário, eu só tinha um problema, entraste atrasado. Não estava certo com as bocas da idade. Também fiz o Uncharted. Quando ninguém está a ver, eles estão os dois sozinhos, eu uso o parapente. Mas sabem que para nós é ainda mais difícil quando se fala de jogos. Eu estava a guardar algum tipo de informação mais técnica para amanhã. Não sei se sabem, amanhã por volta das 11, não é? Às 11 da manhã vai ter aqui uma espécie de workshop. Não é bem um workshop, não vamos trazer equipamento, não vamos ter nada. É mais uma conversa, mas mais técnica, sobre como se fazem as dobragens, como se faz a locução áudio de qualquer suporte que se tenha. E eu tinha guardado para amanhã, mas posso-vos dar um toquezinho para hoje. Os jogos muitas vezes são feitos sem qualquer tipo de suporte de imagem.
Não é como a série. Nós a série acompanhamos a série enquanto dobramos aquilo. Os jogos são fecheiros áudios só, do internacional, que nós gravamos por cima de maneira a que fique do mesmo tamanho de fecheiro. Não chegamos a ter, em 99% das vezes, já me aconteceu ter algumas imagens, mas em 99% das vezes nós não temos sequer nenhum contacto com a imagem, com a imagética do jogo. Muitas vezes quando fazemos a versão portuguesa, o jogo ainda não está terminado. Portanto, é-nos para nós mais difícil associar as coisas. Ou bem que nós depois tínhamos uma cópia do jogo para jogar também. O Sly, por acaso, não é tão dirigido à minha faixa etária, podia tê-lo, mas não, por acaso não tenho, não sou jogador de Sly. Mas, até porque a minha mulher não me deixa ter uma Playstation. Ai, eu tenho que dizer uma coisa, o que estás a dizer é verdade. É verdade, não, eu disse, olha, está uma Playstation para os miúdos. E ela disse-me, se é para os miúdos, se calhar é melhor uma Wii. Eu tive que comprar uma Wii. Estava-te a dizer, que é verdade estás a dizer, porque eu quando passei o Sly há pouco tempo e estive a ver várias coisas novas, há alturas que, por exemplo, o Bento está a falar com o Sly e diz, por exemplo, Sly vai ali, está escrito Sly move-te para ali. Pronto, porque mesmo isso, vê-se esses erros. Ou não sei se aquilo já está escrito, ou eles não veem e não podem mudar, não Eles sei. são super exigentes com a tradução que está feita, é que tem que ficar. O texto está fechado, nós imensas vezes dizemos, epá, mas isto não é oralidade, não se diz assim, não podemos mudar. Zero, não podemos. É tentar enfiar só ali. Portanto, não há hipótese. Isto não depende de nós. Sim, porque eu tenho que admitir, não há coisa mais sexy de se ver, que é no Sly 3, o Mário Boma a falar italiano-português. Sim, porque, para quem não se lembra, quem jogou Sly 3, o Mário está a fazer o Sly e faz uma coisa tipo... Sim, senhora, eu estou permitindo coisa... Eu não sei o que é aquilo. Houve um dia que eu fui trabalhar bêbado. Não, estou a brincar. Não é verdade, não é verdade. Tivemos direção nesse sentido. Não sei qual é o enquadramento da história. É logo no início, que eu estou para Veneza. Certo. Então, se calhar foi isso, foi para se disfarçar de... Foi para Veneza? Não foi quem me dera. Isso é outra coisa. Vocês convencem-se muitas vezes que atores, sejam voice actors ou atores normais, que têm algum tipo de... Como é que eu ia dizer em português? Mais de perks, mais de benesses, mais de algum tipo de... De quê? Obrigado. Quem disse vantagens? Foi o Pai Natal. Está com a voz alterada hoje. Que temos algum tipo de vantagens. Eu dou-vos exemplos. Não, nunca fui gravar nada para Veneza por causa do Sly. Eu nunca na minha vida estive em Veneza. Há um caso, não é de dobragens, mas há um caso marcante para vocês perceberem que nós às vezes sofremos com fama e sem proveito nenhum, que foi anúncios de televisão. Eu, há uns anos atrás, fiz umas coisas chamadas os Reis Magos da TMN. E no primeiro, aquilo era supostamente em Marrocos, e houve o boato de que eles foram para Marrocos filmar isso. Não é verdade. Eu estive um Natal ao frio numa pedreira em Sesimbra. Não fui para Marrocos. Não fui mesmo. Portanto, nós, se virem escrito em algum lado, eles foram para Veneza para fazer pesquisa de personagem, para fazer o Sly Cooper, quem me dera ir a Veneza fazer pesquisa de personagem, mas não fui. Para completar o que o Mário está a dizer, por vezes em filmes de cinema chega a acontecer que o protagonista fica em casa e não foi convidado para a estreia. Muitas vezes. Exatamente. Eu só queria só completar, porque passamos às perguntas, quem quiser, que o que o Mário está a dizer é verdade, porque, pronto, eu estudo cinema e muitas coisas que as pessoas veem não é verdade. Um exemplo, eu já fiz uma curta, nem foi para o curso, foi há muito tempo, em que eu estou num cemitério. Aquilo não é um cemitério, é a garagem dos meus avós. Aliás, numa parte da curta vê-se os comprimidos do meu avô. Só para verem. Por isso... Exatamente. Por isso, eu acho que se calhar podemos passar às perguntas. Quem é que tem perguntas? Tantos, pá! Chuta! Eu vou fazer uma pergunta. Qual é a personagem de Uncharted? Porque eu sou um grande fã de Uncharted. Eu Uncharted. Comigo só podes falar do 4. Uncharted 2? O que é que foi do 4? 3? Qual? Fiz um guia árabe qualquer. Calma aí que o Mário acabou de dizer que fez o 4. O 4 ainda não saiu. Calma. O 3! Tu estás a esconder. Espera aí, exatamente. Não há nenhum Uncharted 4. Sim, que foi anunciado há uma semana. Não há. Fiz o 3. Fiz um guia árabe que não me lembro bem do nome. Quem é o guia árabe? Deixa-me lá ver. Não me lembro. Come on, Sully, we need to go. Eu acabei o jogo em uma semana. Eu acho fantástico, geralmente, eu lembrar-se disto. Eu é Soldado 1. Isso também não acontece. Já tive filhos de amigos meus, sim, de amigos meus que têm Playstation,
Filhos de amigos meus que dizem: epá, matei o Pumba 3 vezes hoje. O soldado, tu não eras o soldado 7. Era, matei 3 vezes hoje. E é quando nós vamos às sessões de gravação e passamos uma manhã a fazer. Que é entre o morrer e estar de diarreia. Eu ainda vou pegar em vocês os dois. Eu vou-te pôr a fazer o Optimus Prime e vou-te pôr essa voz. Soldado 7. Não, essa vozinha que tu fizeste agora com a voz do Megatron. Pronto. Muda cá aqui, estás a ver? Não, sim. A Megatron que é do coisa, do coisa do Optimus Prime, ok. Desculpem, eu não vejo pessoal. Vais morrer, cara, se vou matar tanto. Agora pergunto a vocês, o que é que ele vê afinal? O que é que tu vês afinal? O que é que tu gostas? De animação? O One Piece eu sei que é um. One Piece gosto imenso. Bom gosto. Gosto muito de Naruto também. Mau gosto. Porquê? Gosto muito de Naruto também. E gosto imenso de uma coisa que infelizmente só fiz 13 episódios e que gostava muito que voltasse, chamada Capitão Harlock, por exemplo. Capitão Harlock agora vai ser um filme no CG. Já não sei se ninguém viu isso. Eu disse, não fui eu, foi o meu no passado. Esse gajo já foi à vida. Agora sou eu no presente. Ok. São dois gajos diferentes. Ok. Mas não, vai ser um filme de CG do Capitão Harlock. O Capitão Harlock é muito bom. É muito bom, é um clássico. Eu também gosto Ele e o Corvinho. Mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Oh, Põe, estás a levantar a mão. Oh, Põe, tu dizes-me o que é. Não, tens pergunta, Põe, não tens. Ninguém tem pergunta, temos aqui 3 pessoas para... Espera aí, o microfone. É muito normal as pessoas, as mulheres, fazerem voz de rapazes jovens e às vezes também de rapazes adultos. Há algum caso de os homens fazerem vozes de femininas? Femininas? Sim. É raro, mas há. Eu devo dizer que esta semana fiz. Ai. Que confissão, pá, que confissão. É verdade. Dirigido pelo Rui de Sá, fiz. Fiz uma... É uma série que, se não me engano, é para o... Eu sei que vocês estão a odiar que o Cartoon Network tenha sido passado por Eu ia falar disso agora. Eu ia falar disso daqui a bocadinho. Portanto, não me espanquem à frente do meu filho, por favor. Esperem que eu o deixe em casa, depois ele combina num beco escuro e vocês... Eu estou a colocar numa série que eu acho que é para o Cartoon Network português, chamada Billy and Mandy. Vou fazer a voz da Mandy ou o quê? Estou. A voz da Mandy teria que ser com um... Sim, teria que ser de outra maneira qualquer, não. Fiz basicamente... Os homens, para responder à tua pergunta, às vezes fazem as matrafonas. O que é uma matrafona? Matrafona é aquela... É a professora... Sou eu com uma peruca. É aquela mulher tipo professora primária, gorda, obesa, cheia de varizes. Olá, sim! E pode ser feita por um homem, se for caso disso. Neste caso, aquela mulher no original era feita por um homem. Foi por isso que nós optámos por manter isso. Qual é a personagem? Não sei se estou a ver. Era uma eventual qualquer, era uma vizinha num episódio. Chamava-se mesmo vizinha. Era uma vizinha gorda. Já sei qual é que é. Pronto, é uma vizinha, basicamente. Tenta quebrar a Mandy ainda por cima. É possível. É possível. E então eu acabei por fazer isso. Mas nós também fazemos muitas vezes crianças, que à medida que se vai andando um bocadinho na idade, o Rui que tem 40 e agora neste momento. Tem 40, eu que tenho 30 e então chegando a uma certa idade, eu não vou cortar a Ana porque é de mau tom. Tenho 38. Mas não parece, pois não. Parece que tem 23. Parece que tem 23. Mas volta e meia ainda vamos fazer um miúdo ou outro, mas tenho noção, não faço tantas vezes miúdos como fazia. Por exemplo, na altura dos Medabots, quando eu fazia o Genkai, fazia miúdos, nunca mais acabava. Medabots foi uma estação. Ai, Mário, estás a mandar outra. Primeiro foi o Optimus Prime, agora o Genkai. O Genkai, o que é que tem? Eu adoro Medabots, não sabes como é que eu adoro Medabots. Eu se pudesse ia para a cama com Medabots. Quem é que ia para a cama com Medabots? Eu. É que o Vamos todos sair e ficavas um bocado em sangue, não? Ficavas um bocado... Não, é que o Genkai. É capaz de arranhar um bocado, digo. Eu estou preparado para as engrenagens. Está ali a tua namorada, se não estou em erro. É pá, sim, partilha! Já que o Facebook não faz, fazes tu, né? Está ali a tua namorada a dizer que tu estavas de marca. Cala a boca, Mário! Desculpa, só para completar. As mulheres, por natureza, fazem sempre as crianças. Não.
E se tu ouvires o Mário ou eu a tentar fazer uma criança, sai tipo o Brock dá bocadinho. É uma coisinha. E elas Se fazem o Mário depois eu ia falar. fazem muito melhor. Agora um aço fantástico. Fiz umas cenas e agora tenta roubar-me, roubar um bomba! E a Ana faz, como vocês ouviram há bocado, crianças fantasticamente bem. Essa frase é muito perigosa. Eu já te vou calar daqui a bocadinho para te calar mesmo aqui. Mas não é por ser fantasticamente bem, é porque como os rapazes até aos 14 anos ainda estão naquela parte antes da mudança de voz, eles não conseguem muito bem fazer porque já mudaram a voz. Pronto. E então nós fazemos aquela coisa de transformar, passamos por miúdos de 12 ou 13. Ou então, tipo assim, estás a ver? Como é que fala mais? Aqui já estou um bocado a mudar mais, mas ainda não cheguei bem àquele ponto. Tá bem. Eu pessoalmente, com a minha idade, consigo ainda ir ao puto Reguila, o Genkai do Medaboss. É a falar assim, que é o gajo que é assim baixo buscado. É o gajo que é baixo buscado e pau assim, e que se ri tipo o Pateta. Rage Quit. Mais. Olha, eu vou só dizer uma coisa, estavas-me a tentar tramar há bocadinho, mas agora vou-te calar. Agora já toda a gente já posso dizer. Eu digo sempre, eu gosto muito de ti a seguir ao Optimus Prime. Pronto. Toma, agora é que te lixaste! Estou em segundo, já não é mau. Estou em segundo. Agora, eu acho mal que tu tenhas os Medabots em primeiro e a tua namorada em segundo. Mas isso é verdade, eu sou garoto à quarta-feira, não há problema nenhum. Espera aí, Ok. tem onde é que fica o Optimus Prime? Não, eu vou sair daqui com uma reputação de porcaria como a caralho, porque ela sabe. Ok, mais perguntas? Olha, já que ninguém Eu tenho mais uma pergunta, só um bocadinho. Já que ninguém faz. Antes que eu me esqueça. Epá, toda a gente sabe que Dragon Ball teve uma dobragem, antes aquilo que a gente viu. Que o que, desculpa? Dragon Ball teve uma dobragem muito liberalista. Eles tipo, faziam tudo o que queriam, diziam tudo. Sim. Nem acertavam nas bocas. Pá, eles não acertavam uma, supostamente. Eu queria perguntar se vocês algum dia tiveram esse tipo de liberdade, mesmo de poderem improvisar ou de fazer algo à vossa maneira, tipo, o estilo de cantar, como eles cantavam, e algumas frases, algumas piadas, larachas. Eu fiz uma série assim, que acabou por ser sui generis, por isso mesmo. Não sei se recordam uma série dos anos 70 que era o Rocky Bullwinkle, que é uma... Se quiserem procurar a versão portuguesa, não lembra a ninguém. Podem. A liberdade que tínhamos era... Nós éramos 5 atores e 2 atrizes, e a liberdade era termos o texto à frente, e o diretor, na altura o Guixá, optou por não massacrar as crianças com a história da América e as histórias do Esopo. Então, o princípio básico da gravação, porque gravávamos ainda nessa época em equipa, imaginem que estávamos os 4 com o microfone à frente para começar a trabalhar, era termos o texto, como normalmente acontece, e para não entrar muito em técnicas de dobragem, que vamos falar amanhã, tínhamos o texto e a premissa era a seguinte: o primeiro que falasse arranjava o motivo, e os outros tinham que ir atrás. A série teve cerca de 170 episódios, e para aí no 110 a TVI lembrou-se de ver aquilo. Já depois de estar a passar, no episódio 110, quando veio a última temporada, pedem-nos para não datar a série. Porque cada vez que um falava, dizia: "Olá, Pinto da Costa!" E eles não queriam a série datada. Eles dão tanta atenção àquilo que passam, que só no episódio 110 é que repararam que o texto não era nada daquilo que estava traduzido. O texto só nos servia para termos ideia do tamanho das frases. Sabíamos mais ou menos, não pode ser uma coisa maior que 2 linhas. Tinhas 2 linhas. Tinhas que improvisar qualquer coisa, depois o Mário ia atrás, a Ana ia atrás, e saía assim uma algarviada engraçada. Mas com cuidado, com algum cuidado, que eu acho que foi pena que se perdeu um bocadinho a determinada altura no Dragon Ball. Mas o Mário também tinha. Eu tinha. O que é que eu tinha? Eu não me lembro de nenhuma série que eu tenha feito que tenha sido assim totalmente livre. E quando isso acontece, já agora, quem é que perguntou? Onde é que eles estão? Quando isso acontece, que foi o que aconteceu com a Dragon Ball, não é que, temos aqui uma série que vocês vão poder brincar com isto. Não é por aí. No caso do Dragon Ball foi série recebida em japonês, com guiões recebidos em japonês, e com traduções do japonês para o português que dava
Ele a dizer segundou, e a tradução era bom dia. Eles tinham que inventar coisas para pôr ali. E depois começaram a brincar, e depois, como tem atores que passaram por aquele elenco, que são atores que já na altura se estavam a perfilar para coisas ainda maiores e que tinham uma capacidade enorme de pensar fora da caixa, etc. Passaram atores pelo elenco de Dragon Ball que muita gente às vezes não sabe. A Cristina Cavalinhos vocês já sabem. Pronto. Agora, Joaquim Monchique chegou a passar pela série. Rogério Samora chegou a passar pela série. Que são depois atores. António Semedo, que foi o diretor de Dragon Ball, que já não está entre nós, já faleceu. O António Semedo foi o autor da magnífica frase: não perca o próximo episódio, porque nós também não. Exatamente. E a Fernanda Freitas dirigiu os jogos? Eu sabia que o António Semedo era que dirigiu, mas não sabia que ele tinha co-dirigido. Portanto, muitas vezes é uma questão de necessidade que depois desemboca no dizer ao ator: olha pá, inventa para aí. E é isso que nós queremos ouvir. Mas muitas vezes, a regra geral, é que estamos presos às imbecilidades que muitas vezes estão escritas por má tradução. E nós temos que contornar aquilo de alguma forma, temos que ter alguma sensibilidade. Muitas vezes mexemos em coisas que são de culto e que nós investigamos e depois percebemos que são de culto, algumas vezes a tempo, como o caso do Naruto, outras vezes, infelizmente, não vamos a tempo, não é? Porque são coisas que nós passam-nos pelas mãos que muitas vezes não sabemos bem de onde é que vem. E no espaço curto de tempo, como há bocado vos falava, mesmo que queiramos fazer melhor ainda, das 2 às 3 da tarde, tenho 3 ou 4 episódios para fazer isso, e o Mário já está lá às 3 e a Ana já está lá às 5. Quer dizer, o espaço de tempo que tu tens que te permite fazer esse tipo de alterações, por vezes é muito curto, e se não há diretor, então o estúdio muitas vezes opta por não fazer. Não, mas isso acontece mais naquelas séries que estão em japonês, e nós temos de passar para português, e a tradução era como a Mário estava a dizer, às vezes é complicado e isso obriga-nos a inventar e improvisar. Uau! Agora tenho umas turistas. Uau! Uma para ali, faz favor, outra para ali. E sempre que um de nós falar, vocês falam. Exato. Você não é o bicho assim, pá. Olha, quem quer ser um macaco Adriano? Queres fazer o João Baião? Não tenho jeito de ser João Baião. O quê? É para eu dizer o quê? Ele é muito querido. É para eu dizer o quê? Para eu dizer o quê? Não sei. Digam, mais. Olha, tenho uma. É assim, se tivessem de escolher, preferem dobrar séries ou filmes? E porquê? Séries ou filmes? Sim. De animação? Claro. O Mário gostou, porque fez um. Eu gosto de dobrar os Gostaste? dois. Queres pôr? Estou a tentar perceber se percebi a pergunta. O que é que preferimos? Séries ou filmes? Exatamente. É importante saber uma coisa. Baseado em que critério? Critérios de animação. Critérios de animação. Bom, depende da série, depende do filme. Se tu me perguntares, olha, tu uma vez dobraste um filme chamado Os Três Porquinhos e não sei o que era um filme clássico, da história clássica com animação clássica, e eu que dobrei uma série há uns anos atrás chamada Avatar, que eu gostei imenso, eu neste caso prefiro dizer e prefiro dobrar Avatar. Agora, se me disserem, tu dobraste uma coisa, uma série qualquer obscura para um canal obscuro, uma coisa que não tinha piada nenhuma com uma animação toda torta, ou dobrar o turbo, como eu fiz há pouco tempo, eu prefiro dobrar o turbo. Depende do grau de qualidade que se imprime ao trabalho e a qualidade que se pede. Portanto, eu não tenho preferência por nenhum formato, tenho preferência por qualidade. Basicamente é isso. Foi boa. Confessa lá. Foi muito. Foi ou não foi? Não tem nada a acrescentar. Não tem nada a É o que tu estás a dizer, eu concordo com tudo. Mário, vais fazer? Ou não? Estás bom? Estás bem? Então. Não, vais dizer. Então eu queria perguntar ao Mário. Não, pergunta. Ok, Mário. Elas coitadinhas que eu virei uma vez por aqui. Palmas para as minhas Palmas, vá. Palmas para ela. São as bombetes. Olha, Máriozinho. Olha, Mário. Olha, Mário, tu disseste... Epá, tu desapara uma loja, merda. Vamos lá. Olha, Mário, tu disseste que tinhas feito o Avatar e gostaste muito do Avatar. Sim, fazia só eventuais, não peças personagens. Não é isso que eu estou a dizer. Sim. Agora eu quero perguntar uma coisa. Do que tu viste, gostaste? Do que eu vi, gostei. Ok. Para quem não percebeu onde é que eu estou a ir. Tu sabes um filme feito por um Sei, cara Ok, tenho esta pergunta para vos fazer. Eu vi o filme no cinema. Sim. Não achei nada de especial. Sim.
A minha mulher adquiriu no McDonald's, que está em promoção, o DVD, que saiu há pouco tempo. Está em promoção no McDonald's. McDonald's? Sim. Isso é tão mau que vai para o McDonald's? Tens 4 filmes à escolha. Calma, ainda podia ter estado num balde numa estação da BP. Ainda não está no balde. Faria. Acho que um deles é o Transformers. Pronto. O que é que aconteceu aqui? Pergunto eu se sabem porque é que aquilo foi um flop tão grande. Eu não gostei realmente. Eu Mas posso onde é que foi explicar, um flop? já que eu sou o gajo do cinema. Sim. É assim, se me permitem, claro. Não, eu não deixo. Eu deixo. Deixa-me tu mostras para mim, deixa, toma! Espera aí, deixa-me só introduzir uma coisa. Eu também faço parte do cinema. Já acabaste? Já acabaste? Tá. Já acabaste? Já. Ok, é assim, quando começou o Avatar, o M. Night Shyamalan veio com o filho. Ou filha, Sim. não é? Ele disse, pá, eu gostava bem disto, gostei bem disto, isto é muito Filha. gira. Filha! Tu, pastor de cinema, não sabes que o Shyamalan tem uma filha? Vá. Vá. Isso é que não passas dano. Por acaso é verdade. Estou a brincar. É assim, ele tem uma filha, ele toca a filha, certo? Sim. Certo. E ele disse, pá, isto é muita ficha, eu percebo muito disto. É assim, ele só fez o primeiro livro, como não sei se sabe, ele só fez o primeiro livro. Ele vai fazer mais. Sim. O que ele, eu acho que o M. Night Shyamalan, eu vou ser muito franco, e não vou agora com brincadeiras. Sim. Eu acho que ele tem problemas. Juro que eu acho, porque ele não consegue interpretar as cenas. Percebe? Porque é assim, sabes o que é? Os Earthbenders, os que fazem terra flutuar. Sim. Pronto, os Earthbenders, sempre que tu vês um Earthbender, representa poder, força bruta, terra, entendes? Não é uma pedrinha assim. Percebes? Ele viu como gajos que mandam terra. Não é mostrar força, percebes? Como água é suavidade, beleza, calma, com as calmas, é água. Deixar. Ele não, ele viu uma rapariga que mexe água. Percebes? E é isso, ele não consegue interpretar. E o único. Olha a tua moça. Crânio, não. Pronto, sim, e tipo, isto é muito parvo. Eles metem os Earthbenders numa prisão de terra. Não é só isso, Crânio. A situação também do filme é que eles estereotiparam literalmente os personagens. Literalmente o povo do fogo, Sim. a nação do fogo, que eram prontos. O Zuko é a única personagem decente. Sim, Porque tu vês a dor, o sentimento dele. mas se tu fores a analisar, eles estereotiparam literalmente os personagens. Do tipo, aquilo como os gajos da água são ali da zona tipo do... Então tenho uma Mas, pergunta Samar. para vocês. Posso fazer eu uma pergunta? Podes, Mário, Eu tinha muito desejo, quando fui ver aquele filme, eu tinha muito desejo de ver uma versão cinematográfica, imagem real daquilo. Feito com outra produção, se quisessem, com outro realizador, se quisessem, eu não me importava de ver o próximo capítulo, ou outro capítulo. Talvez Feito de outra maneira. Eu gostava de ver aquilo com a tecnologia de hoje, tu não. Não é isso. Diz. Tinham que mudar a história outra vez, porque sinceramente, não me digo. Tinham que mudar a história porque sinceramente estava muito mal feito. Primeiro, a irmã do Zuko é mais velha, não é mais nova. Sim. É verdade. O general não morre. Sim. E não há outras cenas. Por exemplo, o Firebenders é quase que criam o fogo. Eles não é como eles estavam a... Não, por acaso no filme, agora vou No filme. Não, no filme há um só que consegue fazer isso no fim. O Zuko. Não, acho que é o Zuko. Não. Todos os outros, todos os outros têm que ter fogo para poder moldar. É o tio. Vê lá como é que eu paguei o filme da cabeça. Todos os outros têm que ter fogo para poder moldar. Tu é assim, estás a perguntar sobre o próximo capítulo. Há uma coisa que tens de perceber. Não sei se sabes, mas pronto. Para um filme avançar, é preciso o produtor querer, o gajo escrever o guião e tudo ir para a frente. Pronto. Tens o exemplo dos Transformers, para os Transformers é um bom exemplo. O primeiro Transformers, quem esteve lá a mandar na coisa e a dizer foi o Steven Spielberg. Dá para perceber que é o melhor. Sim. Pronto. O Steven Spielberg depois foi um bocadinho para trás dos outros dois. Foi o Michael Bay. Sim. Por isso é que ficou um bocado pior. Porque o produtor, como deves saber, manda naquilo. É ele que decide, ele é que tem o dinheiro. Não, o filme é assinado pelo produtor, ou seja, ele só passa aquilo do produtor. Por isso é que todos dizem, o filme das Tartarugas Ninja nem tem um realizador mau, mas o produtor é o Michael Bay. Sim. Por isso pode dar e se calhar vai dar a mesma porcaria. Desde o ponto em que eles põem extraterrestres com carapaças... Não é isso. O Shredder, quando olhas para o Shredder, qualquer pessoa aqui sabe que é o Shredder. Claro! Quando olham para o Shredder, nacionalidade. Japonesa! Escolheram um americano. Acho que não tem mais nada para dizer. Pergunto eu, quem é que poderia fazer um bom filme do Avatar? Eu gostava de ver. Um bom filme do Gostava de ver a Avatar. imagem real. Spielberg. Spielberg, não estou a ver o Spielberg, peraí. O James Cameron é uma boa ideia. James Cameron. Ele já fez um Avatar. Mas ele fez, isso foi outra razão. Atenção que isso foi outra razão. Não se esqueçam que no mesmo ano
têm que mudar o título do filme, porque a série chamava-se Avatar, Nossa, o James Cameron solta um filme chamado Avatar, uma história completamente diferente, como sabem, e então é obrigatório chamar ao outro The Last of the Airbenders, etc. Uma coisa que as pessoas têm que perceber que é muito, mas muito difícil pôr animação para filme. É mesmo muito complicado pôr animação para filme. Porque Dragon Ball Evolution não existe. É muito difícil, porque é assim, quando se vê uma animação, a pessoa é desenhada como a gente quer. É assim que ele fica. É muito difícil copiar isso para live action. Porque não há pessoa. É muito difícil. Um dos casos que eu tenho que admitir, que talvez seja um dos melhores de perfeito, foi o JJJ no Spider-Man. Aquilo está igual. Aquilo está igual. É verdade. Atenção, ele é personalidade. E outra coisa, temos que admitir que, até acho que foi o Stan Lee que disse, ele quando criou o Tony Stark, ele quando viu o live action pensou no Robert Downey Jr. E podemos ver, está igual. O Iron Man, Tony Stark está igual. Há casos raros, mas é muito difícil pegar na animação e meter em live action. No Homem-Aranha, a saga Homem-Aranha tem uma data de incongruências com a história. Uma data Tem dela. sim, senhor. Dá para perceber que o Venom foi posto no último tempo. O Venom foi posto no final, não era para estar ali. É para ser o abutre. Pronto. Bom, continuando. Mais perguntas? Quem é que tem mais perguntas? Olha, dá uma pergunta. Vai, Gara, corre. Vai, Cocó. Vai, grande Cocó. Que bonitas. Esta pergunta é para o Mário. Para mim? Quem é que está a querer perguntar? Eu. Sim, olá. Eu sendo estudante de tradução, eu gostava de saber. Desculpa qualquer coisa que eu possa ter dito. Acho que eu chamo as raparigas de Natal outra vez. Diz lá. As minhas bombetes, venham cá. Quê? Estudante de tradução. Desculpa, continua. Eu tenho gostado de olhar para o mercado e queria saber. Compensa trabalhar para a Dialetos? Para dialetos compensa. Para quem lá trabalha, não. Não, olha, devo dizer que aqui neste palco. Confundei show. Espera, agora é a altura que o Mário dizia porreiro, pá. Aqui neste palco, temos um passivo para com aquela empresa. Pá, é para dizer. Temos um passivo para com aquela empresa na ronda dos 10 mil euros. Só neste palco. Eu odeio-te. Odeias? Não. É dinheiro que eu possivelmente não vou ver na vida. Ah, não vais? Passivo. Passivo. Devem-me. Passivo. Ok. Ok. Mas Passivo também quer dizer coisas de dinheiro. Mas eles também têm mania que sou o Estado, não é? Eles também têm mania que sou o Estado. Não, essa empresa, por exemplo, ao Estado deve cerca de meio milhão de euros. Ok, pode ser. Eu estou a pagar 70 euros por mês no passe. Então, já fomos falando. Ok, continuando. Continuando, Mais perguntas? Não aconselho. Não, mas não. Perguntas, faz favor. Ninguém tem mais perguntas. Ai, quem volta a fazer outra? Olha, uma pergunta ali ao Mário. Sim, não, é para mim? É para ali. Então é para eles dois que eu estou farto de falar. Era para perguntar se houve assim, algum papel notório por vocês não terem gostado. Não termos gostado? Sim. Algum? Tenho que pensar um minuto. Queres responder? É mais fácil dizer-te que não nos lembramos. Porque a determinada altura já fizemos tanto. Eu não me recordo assim nenhum que não tenha mesmo Mas gostado. só uma pergunta, não termos gostado de fazer porque não nos apetecia fazer aquele, ou dele ser tão mau que dá gosto de fazer, mas não era uma personagem que escolhêssemos para nós? Os dois, pode ser. Não, eu gostei de todas as minhas personagens até agora. É diferente. Mas houve uma que foi particularmente horrível de fazer, porque fui obrigada e aquilo vocalmente era terrível mesmo. Saí de lá praticamente sem voz. E nunca na minha vida enlouqueci. Que era, para quem conhece a Do Ré Mi, havia uma bebé que se chamava Flora. Ai, não acredito! Bem, desculpem, tinha que fazer isto para vocês compreenderem a extensão. Percebem o que é estar a fazer isto durante não sei quantas temporadas? É doloroso. Pronto, aquilo há uma coisa que se chama ME, que os bebés normalmente estão na banda sonora que nos entregam. Então nunca ninguém precisa de fazer bebés.
pronto. Mas Olha. calhou-me a fava, porque acham que eu conseguia e então, pronto. Foi difícil, foi muito duro e terrível. Quando é para fazer bebés, Se chamamos calhar tem a... que se explicar. Para quem aqui não estuda cinema, porque sei que há uns que estudam, mas há outros que não. ME é sigla para Music and Effects. Isto era para falar amanhã, daqui a bocado não tenho assunto para amanhã. Uma série tem os ruídos de fundo, não é? Ambiente, ruído de festa, o riacho a passar, os passarinhos a piar, as árvores com o vento, etc. Isso nós não só não podemos fazer, como não é para se fazer. É ambiência. Não é, quer dizer. A não ser que esteja em falta. A não ser que esteja em falta. Às vezes, gatos, cães, etc., não vêm nesse ME, não vêm nessa pista à parte. Eu, estava a dar o exemplo na bocada aqui ao Rui, há uns anos atrás, numa série chamada Angela Anaconda, eu fazia uma personagem muito geek e asmático, que era o Gordy. Exatamente. E ele tinha uma bomba de asma e dizia-me assim, a bomba não está no ME. E então eu fiz uma bomba de asma durante 65 episódios. Eu passei o tempo todo a dizer... Que é bonito. Ganhava mais €1. Mais €1. Eu estou a imaginar, tipo, quando for tipo, o teu currículo, Yugi, Dom Krieg, bomba. Bomba de asma. Bomba de asma. Não é assinado, não é assinado. Bomba de asma. Sempre que disseres bomba, as duas bombetes têm que se levantar. Eu estou a imaginar um gajo. Não, faz a bomba de asma, quero! Continuando. Mais perguntas. Olha o branquinho. Ele é branco. Tens algum problema? You're talking to me. Então, boa tarde. Boa tarde. Olá. Isto é mais um pedido, não uma pergunta em si. Que a minha menina aqui ao lado está muito envergonhada para pedir. Portanto, ela vai já fugir daqui. Ela queria pedir se a Ana Vieira não se importava de... Foste tu que pediste. Não é? Então, Como é que se chama a menina? é Marta. Marta. Diz olá, Marta. Olá, Marta. Ela queria pedir se a Ana Vieira não se importava de cantar um bocado com a voz da Lúcia. Ui. Eu não me lembro das músicas. Arranja-se a letra. Olha, Arranja-se a não, mas música, isso é verdade. não- Podes cantar, mas podes já cantar, gravei podes isso cantar há uma trilha para o tanto gato. tempo. Vocês fazem ideia da quantidade de músicas que eu gravo. Então, porque nós chegamos lá, somos obrigados a decorar aquilo naquele momento, letra, música, tudo. Cantamos, eu dou tudo de mim para fazer aquilo e para decorar. Depois, quando me venho embora, 3 Second Memory Man. Ou seja, ficou-me a emoção agradável, mas não consigo fixar, porque são tantas coisas em quase 20 anos. Ainda há pouco tempo fiz o Frozen, o Phineas e Ferb. Eu já estou feito! Esta é a única coisa que eu fixei. É muito difícil. Podes cantar com a música, com a voz dela, o atirou para o gato, acho que serve. É uma música, sabes de certeza, é essa. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Eu como chicata, vocês todos com berro, com o gato. Agora, isso deve valer alguma coisa. Isso deve valer. Antes da próxima pergunta, não, e eu repito, não me peçam para cantar. Não, canta lá, Não. que é a voz do Sly. Não. Nem eu, nem o Rui Quintas. Não. Há 3 dobradores extremamente conhecidos por não cantarem nada. Sou eu, o Rui Quintas e o Quimbé. São os 3 que não cantam nunca. E quando há uma série, de repente no meio aparece uma música, vem o diretor musical e diz: olha, uma série tinha aqui uma música, há um episódio e uma música a meio. Epá, quem é que são os personagens que cantam? Rui Quintas, Mário Bomba, Quimbé. Despeço, muito obrigado, vou-me embora e é muito complicado. Porque eu não canto, o Rui acho que não canta. Muito mal. Nós temos se instalassem um chuveiro no estúdio, talvez. Sério, isso deve funcionar. Tive de fazer alguns com o James a cantar. Mas já agora,
para vocês terem a oportunidade de ver uma coisa mesmo horrível. A série chama-se, não é, é misto de animação, não é para todos. A série chama-se Histórias Horríveis e se quiserem ter o desprazer de me ouvir cantar, já lá fui fazer 3 ou 4 vezes. Estreia dia 21 na RTP de manhã. E é uma coisa tipo Monty Python. Não é animação com puppets e figura humana. Mas pronto, estou lá eu em cana rachada a cantar, mas não vou fazer isso. Continuo a querer ver o James a cantar. De qualquer forma, quando houver outro acontecimento destes, se por acaso o painel for estendido às minhas queridas colegas Carla Garcia e Bárbara Lourenço, eu prometo que vamos tentar decorar. Ai, eles vão matar. Fica já combinado. Uma quadrazinha das Mermaid Melody, porque éramos nós que fazíamos, pronto, e inventávamos a letra toda e não sei o quê. Pronto, está prometido. Oh, caramba, devo considerar isto spoiler para o próximo Midori? Bolas, Gara! Isto é spoiler, pá. Bolas, Gara! Já vão estar a pôr nos fóruns e isso tudo. Ai, que tal e coisa. Mas também, eu não me esqueço, vão mesmo cantar. Eu lembro de coisas que eu fiz aos 4 anos. Eu prometido, então. Eles nem te estão a ouvir. Eu sei! Já estou tão habituado. Ele está a dizer que vai pedir mesmo para eles cantarem. Sim, ok. Não peçam mimos. Mário, eu sei trabalhar no Premiere. Eu sei trabalhar no Premiere. Não há eu ponho-te a Premiere, cantar. não há Premiere. Eu tenho o programa do autotune. Não há. Eu sou o gajo pelo qual o autotune deixou de ter novas Eu ponho o autotune. Deixou de ter upgrades. Eu disse upgrades, não foi? Peço desculpa. Deixa lá. É a idade. Mais perguntas? Se faz favor, quem quiser. Pode, caraças. Ó, Gara, vai ali ao point. Mexe. Gara, mexe. Vai, Gara. Quem fazia a voz do Gara? Sei lá, que é Gara? Quem fazia a voz do Gara? O Gara falava assim, não sei. Eu nunca vi. Não, quem fala mais perto assim é o Kai, né? O transeiro. É só para confirmar uma coisa. Para quem? Para a Ana? Sim. Também deu voz a uma das personagens da série Young Justice, certo? Young Justice tem outro nome em português, não é? Young Justice é dos jovens dos super-heróis. Superboy, o Robin. Ah, eu adorava. A minha era a vampira, não era? Com capa. Como é que ela era? Como é que ela era? Ela falava muito em baixo. Não, ele está a fazer como se fosse Titans. É Raven? Como é que Teen ela... Titans, a Raven. A Raven. Sim. Baixa a arma, se puder. Ela! Sim. Eu gosto. Nós falamos. Cinema português. Leva o que tu quiseres, mas a sério. Mas não ficas com ele? Pronto, continuando. Sim, eu gosto das personagens mais caladinhas e obscuras. As mais expressivas e gritantes vão mais para a Bárbara, para a Carla, para a Sandra. E nós somos a turma dos obscuros. Eu, a Carla. Epá, já perguntaram os personagens que vocês não gostam de fazer, a que não gostaram, qual é os que vocês gostaram mesmo a série? Sim, muito, que deu um gozo tremendo. É o James. Eu gostei da Lúcia. Eu gostei da Dolhami e da Sofia. Mas... Opa, quando nós fazemos... Tanto foleiro dizer, mas a pessoa entrega-se mesmo. Eu quando estou ali dentro, é um escuro do estúdio e tu entregas-te completamente à personagem. Portanto, é difícil dizer. Tu não fizeste comigo aquela... Também gostei muito do Shin-Chan, de fazer a Misty na primeira temporada e segunda, depois mudaram o elenco, infelizmente. Eu gostei muito de fazer um... Estava-me a esquecer deste personagem. Não sei se vocês os dois trabalhámos juntos nessa série. Japonesa que se chamava Bobo. Eu fazia o soft tone, não era? O gajo tinha a cara era um gelado. Exatamente. Eu juro-vos, eu acabava de fazer episódios desta série e eu não sabia se eu estava mocado ou se estava bem. Era uma tarefa.
Era uma tarefa. Isso é das coisas que eu gosto. Agora imaginem o texto no mesmo problema. episódios. Não, 125 ou o que foi? Então eu só fiz 70. Não, então foi isso. Não me chamaste para todos. Não gostei de ti. Estou a brincar. Não houve mesmo. Mas agora imaginem, neste Bobo tínhamos o tal problema do Dragon Ball. O Mário estava a gravar, acabava o texto e o gajo. E agora depois, e aí o quê? Depois o quê? Eu não estou chocado, eu lembro o protagonista disso atacava os maus com os pelos do nariz. Queres que eu diga? Eu sei. Explica. O Bobo é baseado numa série que é o Fist do North Star. Fist do North Star é uma série em que o gajo. Epá, de certeza que tu viste alguma coisa. É onde começou o. Não me é estranho, sim. Não é exato. E é assim, a técnica que o principal usa é o Fist of the North Star. É a técnica. O Bobo é um gajo grande que usa o ataque é o Fist of the Nose Hair. Okay. É baseado, é um tributo. Ok. Porquê é que ele se transforma em gajo? Eu não sei. Constantemente. Sempre. Constantemente. Aliás, aquela série tinha muito sentido. Não sei qual é que era o sentido. Eu gosto do facto que o Mário não falou do cabeça de... Falei do cabeça de gelado. Não é o cabeça de gelado. Aquilo não era um gelado. Não, desculpa, o Softon parecia Aquilo não é um gelado. Ou então sou inocente e achava que aquilo era um gelado. Não, aquilo é uma coisa que sai do traseiro do animal. Ah, era? É cor-de-rosa, não é? Era cor-de-rosa. É aquilo, é uma coisa... Como os Digimons também. No carro. Exatamente. Personagens que eu tenha gostado. Eu repito-me muitas vezes, porque eu gosto muito, obviamente, se em cada evento dissesse uma diferente, eu estava a aldrabar alguém, mas eu gosto imenso das... Tenho um leque de personagens que eu gostei muito de fazer, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Já falei do Yugi, gosto muito do Yami, gosto muito do Yugi. Gostei muito de fazer o Iruka, por exemplo, no Naruto. O Naruto é muito giro. Gostei muito de fazer outras coisas, um bocadinho há bocado falei do Capitão Harlock. Gostei muito de fazer uma personagem do Fushigi Yugi chamada Nakabu. Gostei imenso. Gostei muito no Bleach de fazer o Renji Abarai. As minhas momentos gosto. Faz um Renji Abarai. Eu não peço isso agora. Vai lá. Gostei muito de fazer, mas não me lembro que voz é que eu usava. Eu acho que era a minha voz colocada, era parecido com o Yugi. Ou não? Não, era um bocadinho mais arranhado. Era um bocadinho mais por aqui, o Renji Abarai. Já toda a gente viu a série toda. Cada vez que eu falo disto, eu faço um spoiler desta coisa. Já viram? Há uma altura em que ele pseudo morre, ok? Pronto. Foi dos episódios que mais gozo me deu fazer. Para quem não sabe, quando estamos a gravar aquilo é um bocado impessoal. Estamos lá numa cabine, está o técnico isolado noutra cabine. Na cena da morte, ficou tudo em silêncio. No final eu saio e o técnico só me diz assim, passar 30 segundos. Foda-se. Olha só, o que tu fizeste? Eu sei que isso é mesmo. Bom. Portanto, também gostei imenso. No Bobo eu não me lembrava, além do Softon, eu fazia outras coisas, mas aquilo era tão maluco que eu... é claro, então eu gosto muito do meu Patrick Star, obviamente, do SpongeBob. Dá muito gozo. Não sei se vocês sabem, agora também vou fazer uns... Sim, o SpongeBob. Gostas de ver? Ele gosta. Ela prova. Eu não sou o Patrick Star original, não sei se vocês sabem. Quem é que... É verdade, não sou. Fui substituir um senhor, que era o Jojo, que fazia. Que eu não me lembro. Fernando Ferreira, exatamente. Fernando Ferreira. E fui substituí-lo numa dada altura, mas já o faço desde 2000 e... 2 ou 3 ou 4? Não. Foi depois, foi quando fui para a Quintas Contigo. Portanto, 2005, 2006, que faço o meu Patrick Star, que é a minha conclus também. Óbvio, também gosto muito do Patrick Star. Já agora um bocadinho do Patrick Star. O Patrick Star é fácil, eu faço todos os dias! Parece ser... SpongeBob! Eu nunca vi, estou a falar sério. Acho que estou hoje para ver as aulas acabarem. Eu gosto imenso do ruído do Patrick Star quando está a tentar pensar. Como é tão bom, que é tipo...
Quando abre a boca ele começa... e a meio daquilo começa uma gota de baba aqui, e ele já não está sequer a pensar, está só em autogestão. Entra assim numa coisa muito cavernosa. Eu gosto imenso de fazer aquilo. Eu tenho só uma questão que é assim, apesar de, não sei se isto é para o workshop ou não, um gajo, uma senhora que queira fazer voz. Um gajo ou uma senhora? Para as senhoras eu sou simpático para os gajos. Como é que é? Temos um diretor do Brasil aqui mesmo, no palco. Ah, é? Sim. Estás-me a entalar. E o Rui Quintas, toda a gente sabe que dá oportunidades a qualquer um que durma com... Não é verdade, de todo. Deixa-me falar com ele aqui, vamos lá. Mas como é que é? Qualquer um tive com ele para trabalhar. Como é que é? Qualquer um consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é a minha pessoa, né? Eu consigo, se quiser, estou assim, tenho a minha voz na mão, eu consigo fazer uma voz assim! Eu consigo fazer uma voz assim! Eu sei. Eu já respondi isto várias vezes noutros eventos, como tu sabes. A minha opinião pessoal, e que muitas vezes se traduz na opinião dos profissionais de dobragem, é, e depois passa a palavra aos meus colegas, é dobrar não é fazer vozes. Sim. Eu todos os dias ouço pessoas a dizer Olha que ele desde pequeno diz que eu sei fazer isto e tal, eu não sei isso. não, dobrar não é fazer vozes. Tem que saber interpretar. A dobragem é uma parte do meio de expressão teatral. Portanto, aquilo que eu posso... É, filho. Então, não sabes mais que eu. Bom. E então, é preciso tirar um curso, é preciso formação de ator. Antes de mais nada, quem dobra são atores, de forma ou de outra, com uma formação ou outra, mas são atores que o fazem. Estiveste em teatro? Claro que sim, obviamente. E então, a partir deste momento, uma das possibilidades dentro do meio é, obviamente, a dobragem. O que é que eu posso aconselhar a quem quer trabalhar em dobragem? Tirar a sua formação e depois especializar-se, tal como um médico tira a formação geral, depois é cardiologista, ou é ginecologista, ou é... Qualquer um pode. Antropologista, não. Não? Qualquer um pode, com formação, claro que sim, com formação qualquer um pode, claro que sim. E eu faço as minhas palavras no que eu puder ajudar, depois de adquirir essa formação. Se nos conhecerem, contem, pelo menos comigo, para vos tentar ajudar a encaminhar-vos nas melhores oportunidades e terem igualdade de oportunidades que os outros. Eu falo por mim também, por exemplo, eu gosto muito de imitar vozes, gosto muito, porque eu não sei fazer as vozes, eu imito a maneira de falar. Pronto, e por exemplo, uma das cenas que eu faço, por exemplo, eu gosto muito de imitar o Cavaco Silva. E eu não falo quando imito o Cavaco Silva. Já viste o Cavaco Silva imitar o Crana? É brutal. Não, mas é tipo, a única coisa, quando eu faço o Cavaco Silva, eu não falo, isto é o Cavaco Silva. Pois. Sabes, tínhamos um colega. Eu ia jurar que era o... também. Vocês sabem que temos um colega imitador que é o Canti Castro, que tinha um número muito especial que era os cães dos políticos. Então ele faz cães a ladrar com a voz de cada um dos políticos. Agora o cão do Mário Soares, agora o cão do Cavaco. Era igual, era brutalíssimo. O único que consigo fazer tipo, é isso, por exemplo. Um exemplo, eu vi o Gato Fedorento. O Gato Fedorento, eu gosto muito do Gato Fedorento, acho que são os génios. E... Já voltou. O Steven Seagal, meu Deus. Quem é que gostou do Steven Seagal? Quem é que ainda não viu o Gato Fedorento a contratar o Steven Seagal para bater no palco no Primeiro-Ministro? Mas é tipo, eu gosto muito do Gato Fedorento. Eu não sei imitar o Sócrates, não sei. Mas eu consigo falar assim e... Oh Mário, como é que tu vais? Eu pareço que sou o violão que há muito. Olá Mário, como é que vai? Eu não sei, é essa cena, eu acho que... Se continuas, levas um chapadão, velho. Mas é essa cena que eu acho que muita gente, por exemplo, um exemplo também, há pessoas que fazem dobragens mesmo na internet, por exemplo, como tu sabes, o Abrigo Stuga faz dobragens e acho que fandamos todas. Tipo, muitas vezes nem é o que estás a dizer, nem é imitar a minha voz, é a maneira de falar. Atenção, fazer dobragem não é... Obrigado. Fazer dobragem não é fazer imitação. Há imitadores que também são dobradores, há imitadores que não são dobradores. Eu, por exemplo, sou péssimo a fazer imitações. Não sei fazer imitações. Eu também. Não sou. Eu não sou imitador. Por exemplo, tem uma pessoa que está a começar a fazer algumas coisas de dobragem, que é o Luís Franco Bastos, já vem da comédia e vem da imitação. Mas eu, pessoalmente, não sou imitador. Fazer dobragens não é saber imitar. Ok? É ter formação de interpretação e depois, a partir daí, especializar-se.
Tão fácil como isto. Tão fácil, quer dizer, tão direto como isto. Isto é como um filme de ficção científica. Há uma data de janelas cronológicas em termos de mercado. E ou tu tens a hipótese de estar numa dessas janelas e entrares na nave, ou não. So, it's a jungle out there. You know, you have to be in the right time, in the right place, at the right moment. Vai Al Pacino. Parece que estamos a ouvir a Jessica Rabbit. Não, parecia mais o Al Pacino. Mais ou menos. Baralhado. Rui, tua opinião. Não tenho muito mais a acrescentar para além daquilo que o Mário disse e a Ana. Sendo que depois, para além do processo de passarem por um trabalho de crescerem como atores, aprenderem técnicas de trabalho como ator, a técnica de dobragem depois também não é fácil. Só o ter a capacidade de fazer várias vozes não vos vai ajudar muito, porque se depois a nível de trabalho de ator tiverem esse déficit e depois ainda por cima, mas eu não queria entrar muito por aqui, que é o que vamos falar amanhã, na técnica da dobragem, como qualquer outra área, tem depois ainda uma série de dificuldades que vos vão aparecer à frente, que vamos falar amanhã, portanto, também por isso é que eu não queria entrar por aqui. Mas de resto, concordo com tudo o que foi dito. Ana? Não, eu só queria dizer que a dobragem implica uma data de atividades ao mesmo tempo. A pessoa tem que estar a interpretar, tem que estar a dar expressão. É muito físico, não é? Porque nós utilizamos o corpo todo. Temos que estar a olhar para o boneco, agir exatamente, percebê-lo, porque, por exemplo, na dobragem japonesa eles reagem imenso. Na inglesa não reagem nada. Na francesa têm poucas reações. E uma pessoa primeiro tem que perceber de onde é que aquilo vem. É como a linguagem musical, não é? Ao ler uma pauta, quem não percebe música olha para uma pauta e não percebe nada daqueles símbolos. E tem que se fazer uma data de coisas ao mesmo tempo, tocar, interpretar, ler, e a dobragem é a mesma coisa. E a experiência faz com que nós chegamos e conseguimos fazer aquilo quase em momento real. E isso poupa imenso tempo aos estúdios. Por isso é que muitas vezes eles preferem... Sem termos visto. Mas isto é a experiência, não é magia. É a experiência. Perceber de onde é que aquilo vem e conseguir fazer. Nós conseguimos adivinhar reações. Olha, vai vendo e vai reagindo. E tu já percebes onde é que eles reagem. Adivinhar as reações e as falas. E as falas. Geralmente, mas o tempo das falas. Tu chegas, tens a fala, tens o texto que vais dizer, o técnico mete play e tu vês o que é, começas a ver o filme, vês o que é que o personagem anterior disse e o que é que o outro vai dizer a seguir, exato. E começas a calcular, o gajo vai dizer isto a chorar, piba, e acertaste. A maior parte das vezes. E 95% das vezes acertamos por causa da experiência, sem nunca ter visto. E é essa a diferença entre uma pessoa que nunca dobrou na vida. É capaz de ser muito mais lenta e ter muito mais dificuldade em fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Portanto, a experiência, ir fazendo, ir formando, tudo e tudo. Até porque atualmente, e não deve ser só atualmente no mundo em que a gente vive, tu entras em qualquer sítio para trabalhar e o trabalho é para ontem. E quanto mais pressa fizeres, mais barato fica. Temos uma pergunta. Temos que acabar, por isso estamos quase sem tempo. Não é bem uma pergunta, é o seguinte, muitas das vezes eu reparo que quando estou a ver uma série nova, às vezes adivinho o que é que eles vão dizer. Porque é o hábito de vimos muita coisa e às vezes já conseguimos adivinhar. Portanto, se calhar em termos de alguém que possa não ter experiência, de facto já ter visto muita coisa, também pode adivinhar o que eles vão dizer sem... Sim, isso já ajuda, mas depois só tens aquela parte de abrir a boca e actually dizer o texto. Sim. E tentar fazer aquilo num espaço-tempo em que o boneco abre e fecha. Aí já é mais isso parece mais fácil do que se pensa, mesmo. É mesmo muito. Nós fazemos isto todos os dias. Se vissem a Ana a gravar, pensavam assim, isto é muito fácil. Aquela depois para no sítio certo, faz a respiração no sítio certo. A ideia como se fica é tipo, isto também, é muito fácil. Mas sim, mas estou a falar a sério, a Ana é genial. Obrigada, quem dizer depois pode. Ok. Mara, queres falar ou... Não. Então pronto, eu acho que estamos a ficar sem tempo. Vocês já vão beber todos, não se preocupem. Já aqui? Onde é que está o álcool?
Já pode. Estamos a ficar sem tempo, vamos ter de fechar o painel. Amanhã vamos ter mais um workshop aqui, acho eu. É mais uma conversa, só que mais técnica. Sobre o que. Sobre o que. É o meu tripé. Sobre o teu tripé? Sobre o que. Não é sobre. Olha a tua moça, a olhar para ti. É este tipo de conversa, mas um bocadinho mais técnica. Eu e o Rui vamos estar basicamente a dar-vos algumas indicações de quais são as necessidades, os recursos, o que é que tem que se fazer, o que é que tem que se ter atenção para fazer a dobragem, os truques, etc. O que é que podemos fazer para fazer a dobragem de um episódio, de um filme, de um jogo, etc. As diferenças. Sem outro suporte técnico, não é scan, não é PowerPoint, não é nada disso. Somos nós a falar sobre as pequenas coisas que nós podemos fazer para melhorar e tornar mais eficaz o nosso trabalho. Ok? Amanhã às 11. Então pronto, só queria agradecer então, dar só umas palavras que eu acho que falo por todos, que queria agradecer ao vosso sempre o trabalho que vocês fazem, por nos, pronto, fazerem um bom trabalho com os vossos portugueses e Tentamos. fazer-nos, pronto, eu e a Ana não sei muito bem, não conto muito com o trabalho da Ana, mas por exemplo, o Mário, pronto, conhecia como um dobrador, ficou um amigo, às 3 da manhã a falar sobre Odete Santos. Mas pronto, e queria agradecer-vos a todos, vocês fazem-nos, tipo, vir aqui fazem-nos fazer muito felizes. E eu só queria mesmo aqui agradecer ao Rui uma coisa, mesmo pessoal, que é... Não, isto é... Olha a tua mulher! Não, isto é muito sério agora. Rui, o Optimus Prime sempre foi um role model para mim. Eu se calhar era um Palermo que andava aí se não fosse o Optimus Prime. Não, a sério, porque eu via-o muito desde pequenino e eu queria agradecer por fazer um trabalho tão bom e fazer até uns meus ídolos. Deixa-me só completar que para nós é que é fantástico, nós não temos esta ideia, nós não temos o contacto com vocês, nunca temos a não ser neste tipo de eventos. E era para vos agradecer terem-nos... Ou quando nos melhorgam às 3 da manhã no Facebook. Nem que se combina uma noitada. Isso é que era! Uma noitada. Havia aí um Pokémon. Não, quem é que tinha aí um Pokémon? Andava aí alguém com... Era um Pikachu. Obrigado, é bom saber que do outro lado conhecer as caras. Nós também não nos conhecemos. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigado, pessoal. Vamos fazer uma vaquinha para dar uma peça de Mário Bomba! Já sabia. Queres lembrar um lado, não é? Querem-me levar um lado?